Bom dia a todos. Prefeitura de São Paulo, 23 de outubro de 2013. São Paulo aberta, participação e transparência. Na cidade que queremos. Para dar início, convidamos a compor a mesa o senhor Diogo de Santana, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, acompanhado do senhor Antônio Donato, secretário do Governo Municipal, também com o senhor Sérgio Nogueira Seara, secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da Secretaria-Geral. Convidamos também o senhor Rogério Sotilli, secretário municipal de Direitos Humanos. Convidamos o senhor Mário Spinelli, contador-geral do município. Convidamos também o senhor Gustavo Ligal, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Corporativas. As autoridades podem se acomodar. Para darmos início, convidamos a presença da palavra o senhor Antônio Donato, secretário do Governo Municipal. Eu queria fazer uma breve saudação, parabenizando as secretarias que se envolveram na organização do seminário, Secretaria de Relações Internacionais Federativas, a Controladoria Geral do Município, a Secretaria de Direitos Humanos. Cumprimentar aqui nossos convidados, querido Diogo, Sérgio Seabra, que podem falar da experiência do governo federal também. Acho que é um momento importante de reflexão. Todos queremos uma cidade que seja transparente, que seja tenha efetiva participação dos cidadãos. Uma cidade como a nossa, tão diversa, tão heterogênea, precisa construir diferentes formas de controle e de participação social. E eu acho que esse seminário, pelo que eu vi da programação, vai dar conta dessa diversidade toda da cidade. Falta mulher. Falta mulher. Mas teremos outras mesas, né? O seminário aqui é só a mesa de abertura. E para as outras mesas a gente vai ter que equilibrar esse jogo, né, Gustavo? Mas eu queria falar rapidamente, o prefeito daqui a pouco fará uma fala, participará aqui do seminário, colocando a visão geral do governo. Eu vim aqui para falar de um aspecto apenas, mas que me parece central, que vai ser desenvolvido em outras mesas. Mas, como eu disse, a gente tem uma cidade imensa, diversa, heterogênea, e que exige múltiplas formas de participação e controle social, de transparência. Nós temos um esforço grande de valorização dos conselhos já existentes nas várias áreas temáticas. Nós temos um esforço de fortalecimento das conferências. Tivemos a Conferência da Saúde, da Ciência Social e tantas outras, dos resíduos sólidos, está aqui o Simão Pedro, enfim. Mas eu acho que numa cidade heterogênea, diversa como a nossa, tão grande, a gente precisa ter uma experiência muito grande de valorização do poder local. E essa experiência, ela deve aprender e refletir sobre as experiências que já existiram na cidade de São Paulo. A gente teve, na década de 80, fim da década de 80, um pouco como sinônimo da democratização do país, a ideia de descentralização. Afinal, a ditadura centralizou. E esse espírito de que democratização corresponde a descentralizar foi expresso na nossa lei orgânica municipal, com a criação do princípio das subprefeituras, aliado a um conselho de representantes que era a forma de participação e de controle social sobre essa subprefeitura. Isso foi em 88, ainda no governo da prefeita Luísa Erundina. Depois nós tivemos um passo além, que foi a própria lei das subprefeituras, em 2002, o governo da prefeita Marta Suplicy. Naquele momento a gente fez uma lei muito ousada do ponto de vista
administrativo, né, de descentralização administrativa para a ponta, com a ideia da prefeitura regional, né, de ter articulado no território a saúde, a educação, a habitação, a assistência social, ou seja, entender o cidadão não como cidadão compartimentado, cidadão da educação, cidadão da saúde, mas o cidadão que tem direito à cidade. Ele tem que reivindicar esse direito à cidade num espaço próximo da casa dele e que possa responder a todas essas questões. Mas as condições políticas daquele momento não permitiram que a gente avançasse no tempo correto, ou pelo menos num processo casado, com a implantação do Conselho de Representantes, ainda que o princípio existisse na lei orgânica do município e a gente tivesse conseguido aprovar a lei do Conselho de Representantes em 2004. As subprefeituras foram aprovadas em 2003 e a lei do Conselho de Representantes aprovada em 2004. Infelizmente, o Conselho de Representantes, depois a gente é uma longa história, mas ele não pôde ser implementado por uma série de manobras jurídicas que levaram ele a ser questionado judicialmente temadinho no Supremo Tribunal Federal. E a reflexão que eu quero fazer, apesar da gente ter tido um modelo muito ousado de descentralização, que aproximava o poder das pessoas, né? E nessa medida que aproxima os polos de decisão das pessoas, ele poderia fortalecer o controle e a participação social. Nós tivemos um retrocesso grande, uma recentralização da cidade. Eu atribuo isso a gente não ter conseguido implementar o Conselho de Representantes, não ter conseguido ter uma força social que defendesse a efetiva descentralização e a aproximação do poder público das pessoas, das organizações, das entidades que atuam no dia a dia da cidade. E é essa reflexão que fez com que a gente fizesse um processo inverso agora, que vai poder ser desenvolvido nas outras mesas, que é nós estamos refletindo sobre um processo de descentralização, mas nós queremos que a força motriz desse processo seja a participação social. Por isso, o prefeito indicou e aprovou na Câmara Municipal, a Câmara referendou, a ideia dos Conselhos de Participação Social que terão eleições agora dia 10 de dezembro. Serão 8 de dezembro, não, desculpe. Serão conselhos nas subprefeituras com representações distritais, ou seja, todos os distritos representados, 1.100 conselheiros eleitos, um para cada 10 mil habitantes. Hoje a gente tem inscritos quase 3 mil candidatos, e um processo de mobilização e de discussão da cidade que a gente espera que seja muito rico e que ele seja a força motriz de um processo de descentralização mais efetiva, de transferência do poder central para a ponta, mas não transferir do prefeito para o subprefeito, transferir do prefeito para o subprefeito com controle social, ou seja, transferir para representações da sociedade em cada espaço do território. Como eu disse, um território muito heterogêneo que é a cidade de São Paulo. Então, esse é um dos caminhos que a gente quer perseguir, é um caminho que estrutura um pouco a nossa política de participação social, mas é evidente que ela não se resume a isso. E nós teremos a oportunidade nesse seminário de ter os vários aspectos dessa política de participação social, de transparência, de controle, né? O prefeito criou a Controladoria Geral do Município, inspirado na CGU, não é uma controladoria só para controlar casos de corrupção, ela tem esse papel fundamental também, mas ela tem um papel de dar transparência a todos os atos da administração, porque é isso, evidentemente, que pode gerar uma cultura diferente na cidade, uma cultura diferente na nossa máquina administrativa, e permitir que a gente tenha essa cidade mais transparente e aberta, que é o objetivo de todos aqui e que é o elemento de reflexão desse seminário. Eu quero desejar um bom seminário, uma boa reflexão a todos, que
juntos possamos construir essa cidade que todos queremos. Obrigado. Nesse momento convidamos a ter uso da palavra o senhor Gustavo Edgal, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas. Bom dia a todas e todos. A ideia desse seminário, ela surgiu de uma articulação de várias secretarias, e um desejo muito grande de envolver o governo federal nas ações que a gente vinha pensando e executando aqui na Prefeitura. Nós começamos a desenvolver esse seminário a partir de uma conversa com a Controladoria Geral do Município, com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria de Transporte, e a Secretaria de Relações Internacionais Federativas fazendo o meio de campo do governo federal. E esse seminário, na minha visão, ele já traz algumas inovações. A gente, ao discutir governo aberto, a gente incorporou também um elemento que faz parte da tradição de São Paulo, tradição do Brasil, que é discutir participação social também. A gente discute um governo aberto, transparente, que combate a corrupção, e um governo aberto que cria e desenvolve elementos de participação social, de interação entre o cidadão e a Prefeitura de São Paulo. Nós colocamos um grande desafio para a gestão, que é incorporar novos elementos no nosso conceito de governo aberto, justamente para trabalhar com essa tradição que é a cara da cidade de São Paulo, a cara dos conflitos sociais, da maneira como os conflitos sociais vêm se desenvolvendo na cidade. Então, um Estado que dialoga com o cidadão, que estabelece mecanismos de interface entre o cidadão e a sociedade, e o Estado é um governo aberto, transparente, que quer estar mais próximo ali do dia a dia do seu cidadão. O seminário começa hoje abordando questões mais gerais sobre como é que a gente pode pensar a relação entre a Prefeitura e o munícipe hoje, nos próximos anos. A gente desenvolve amanhã, a gente vai fazer um balanço de como é que tem sido as discussões sobre participação social, quais experiências interessantes nós temos de participação social. Na sexta-feira, a gente discute elementos de transparência, como dar mais transparência, como tornar mais próximo do cidadão a vida da Prefeitura. E sexta-feira à noite nós temos uma outra grande inovação, que é a primeira hackathon, a primeira maratona de dados abertos, que a cidade de São Paulo faz, desde muito tempo. Nunca antes, na história da Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura disponibilizou os dados para que jovens, para que pessoas que gostam de internet, etc. e tal, trabalhem os dados e criem a partir desses dados do transporte aplicativos que facilitem a vida de quem usa o ônibus, para elaborar seu trajeto, para entender como funciona a máquina pública, enfim. Esse conjunto de ações, que vai da hackathona, dos dados abertos dos ônibus até, começando hoje, ele visa, então, trabalhar o conceito de participação social e a interação do cidadão com a gestão municipal. Para a gente da Secretaria de Relações Internacionais e Federativas, da Prefeitura, é muito importante estar aqui o Diogo e o Seabra. Eles vão poder contar para a gente como é que a questão da participação tem sido trabalhada na Secretaria-Geral da Presidência, e os novos mecanismos de controle social e as experiências de gestão do governo federal na Controladoria-Geral do município. Para encerrar minha fala, eu acho que o desafio que está colocado aqui para todos nós é a gente pensar justamente como é que se dá a participação hoje em dia. Nós temos formas tradicionais de participação nos conselhos, nos grupos de trabalho, nos conselhos gestores dos equipamentos, mas nós temos novas formas de participação social. Você tem aplicativos de telefone celular, você tem a internet e os computadores, enfim, tudo isso possibilitando novas ferramentas. A gente pode hoje dar um salto na interface entre o cidadão e o poder público. As formas tradicionais, elas precisam ser incentivadas, os conselhos precisam estar funcionando bem,
interagindo uns com os outros. Nós temos agora um grande desafio que está colocado para a nossa gestão, que é o Conselho Participativo, que o processo começa agora de consolidação com a eleição, e a gente tem que desenvolver os mecanismos de interface entre a subprefeitura, o subprefeito e o Conselho Participativo, como é que isso vai dialogar com a vida da prefeitura de um modo geral. E nós temos que entender também que novos mecanismos vão ser pensados e podem surgir a partir dessa interface, possibilitando o quê? Uma prefeitura cada vez mais próxima, cada vez mais aberta aos movimentos sociais, às organizações não governamentais, às associações de moradores, enfim. Acho que o objetivo aqui e acredito que isso vai aparecer na fala do Sotile, vai aparecer na fala do Spinelli, a gente elaborar uma política municipal de participação social, uma política municipal de transparência e controle, e envolver, construir essas políticas a partir do diálogo com a sociedade civil, né, e com o cidadão que queira e que tenha interesse, que vê na participação social algo importante que de fato possa mudar. Eu acho que o Homem Novo, o elemento talvez mais importante da campanha que resultou na eleição do prefeito Fernando Haddad, foi abrir a porta para uma nova forma de fazer política. O Homem Novo é o Homem Novo que o Homem Novo é a mulher nova, né, são os cidadãos e as cidadãs que militam, né, e possam, que na verdade transformem a realidade da sociedade a partir da participação social. Então acho que o desafio que está colocado para cada um de nós aqui é pensar como é que a gente traduz esses conceitos gerais, esse desejo de participação social, numa política municipal de transparência e de participação social. Para usar a palavra agora o senhor Mário Spinelli, controlador-geral do município. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar todos os presentes. É um prazer para nós recebê-los aqui nessa casa. Eu também saudar os nossos companheiros de mesa, os secretários aqui presentes, em especial o companheiro Sérgio Seara, companheiro de Controladoria-Geral da União, que aceitou esse convite, e também o Diogo, por estar aqui conosco, compartilhando um pouco da experiência do Rio Federal no que diz respeito à participação social. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a Controladoria-Geral do Município, criada na atual gestão, ela tem um compromisso com a prevenção e combate à corrupção, e nós temos a convicção que o melhor mecanismo para prevenir a corrupção é a transparência. Para nós, desde o início, quando o prefeito Fernando Haddad nos fez o convite para que assumíssemos esse desafio de estruturar uma controladoria no município tão complexo como é São Paulo, nós estamos falando da principal cidade da América Latina, uma cidade, talvez, salvo engano, acho que tem o 10º maior PIB do mundo, uma cidade que tem 32 subprefeituras, cada uma com mais ou menos 350 mil habitantes. Então, imaginar participação, transparência em São Paulo é um desafio que se impõe para nós todos os dias. Desde que assumimos a controladoria, embora ainda não tenhamos a estrutura que consideramos a estrutura mais ideal, a controladoria ainda não tem uma carreira, mas na verdade tivemos que fazer quase que uma solicitação às diversas secretarias municipais para que nos cedessem servidores para que nós conseguíssemos começar a trabalhar esse ano. À exceção da ouvidoria municipal e da auditoria que passaram a fazer parte da controladoria, os demais servidores que atuam nas outras áreas são servidores que vieram de outras áreas para colaborar com esse desafio de estruturar o controle interno da cidade de São Paulo. Então, embora muito longe da nossa estrutura ideal, a gente já conseguiu alguns avanços no que diz respeito ao equipamento desde o início do ano. Nós coordenamos um grupo de trabalho que trabalhou especificamente na questão das outorgas onerosas do direito de construir. Para quem fizemos pontos de memória, para se recordar que isso foi objeto de um grande escândalo ocorrido no ano passado na cidade de São Paulo. E hoje nós já conseguimos abrir os dados das outorgas onerosas. Esse esforço envolveu 8 secretarias do município. Do mesmo modo, a lei de acesso à informação, assim que assumimos o município, havia um passivo enorme no que diz respeito a pedidos de acesso à informação feitos por cidadãos que não eram respondidos pela prefeitura. Hoje isso não mais existe. Os pedidos de acesso, eles têm o prazo de cumprimento em si
extremamente satisfatória, e a Controladoria monitora não apenas o prazo, mas também a qualidade da resposta. Então, se uma secretaria dá uma resposta que nós não consideramos a mais satisfatória, essa secretaria certamente é acionada para que possa melhorar a qualidade da resposta, para que o cidadão possa de fato ser atendido. Do mesmo modo, no que diz respeito à ouvidoria, a ouvidoria de São Paulo, nos últimos 3 anos, não tinha ouvidor formalmente nomeado. Quando a ouvidoria se incorporou à estrutura da Controladoria, nós adotamos como medida precisa, fazendo que as solicitações encaminhadas à ouvidoria fossem respondidas a contento e que aquelas solicitações enviadas a secretarias, por se tratar, por exemplo, de uma reclamação que merecia uma justificativa, que essas secretarias apresentassem também as devidas justificativas para que o cidadão pudesse ser bem atendido. Nós temos a convicção da importância disso tudo, temos participado ativamente com a equipe do Rogério, né, na criação de mecanismos de participação, especificamente na criação de um Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. As discussões estão avançadas. Eu convido a todos a participar desse debate. Estou vendo alguns colegas aqui que têm participado conosco das audiências, das decisões, das discussões. A minuta de um projeto de lei já está praticamente pronta, né, Fernando? Acho que já estamos na segunda versão a ser entregue. A nossa ideia é que tão logo consigamos chegar a um modelo, se não ideal, mas o que mais responda aos anseios da sociedade, que esse projeto de lei seja encaminhado à Câmara Municipal. Para finalizar, eu tenho a convicção da importância desse encontro no que diz respeito ao fomento, à transparência e à participação social na cidade. Nós temos que lembrar, eu participei desse esforço no governo federal, eu sou um servidor do governo federal, né, salvo o cargo que hoje meu colega Sérgio Seabra ocupa, secretário de Prevenção da Corrupção na Controladoria Geral da União. E quando estava no governo federal, muito me preocupava a situação dos municípios. Eu achava que o governo federal avançava, tinha um avanço bastante razoável no que diz respeito à transparência. Se nós lembrarmos tudo que aconteceu ao longo dos últimos 10 anos, nós coordenamos a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, nós tivemos a oportunidade de trabalhar na elaboração de projetos de lei, da lei que hoje é a Lei de Acesso à Informação. Agora, o Congresso acaba de aprovar a Lei de Responsabilização das Empresas, que entra em vigor no 29 de janeiro, também fundamental na prevenção e combate à corrupção. Ou seja, um avanço muito grande no governo federal, mas muito me preocupava a situação dos municípios. Eu achava que os municípios ainda tinham muito o que fazer no que diz respeito à transparência e à participação social. Então, saber que essa principal cidade do país está debruçada, discutindo esses aspectos, para mim é um motivo de enorme felicidade. Eu queria saudar a todos, dizer que a Controladoria está à disposição de todos para que esse debate não possa se encerrar nesse evento, mas que possa persistir aí durante os próximos anos. Muito obrigado a todos e tenham uma boa manhã de trabalho. Veremos agora o senhor Rogério Sotile, secretário municipal de Direitos Humanos. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar os meus companheiros de mesa, o secretário Donato, da Secretaria de Governo Municipal. Eu quero cumprimentar o Gustavo Vidigal, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas e principal responsável pela realização deste evento. Eu quero cumprimentar o meu colega Mário Spinelli, secretário da Controladoria Geral do Município, o Sérgio Seabra, secretário da Transparência da CGU, do Governo da Presidência da República, meu caro Diogo Santana, amigo, companheiro de trabalho, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, e em nome do dito do Movimento Moradia e da professora Maria do Chauí, eu quero cumprimentar todos os participantes deste seminário. Eu tenho uma grande satisfação de participar da abertura desse importante evento que propõe discutir o governo aberto na cidade de São Paulo. Pelo que nós sabemos, esse é o primeiro município a debater essa importante parceria internacional firmada pelo governo federal com o objetivo de promover a participação social e a transparência. A parceria para o governo aberto, conhecida pela sigla inglesa ODP, fomenta a criação de compromissos de promoção
da transparência, de combate à corrupção, da participação social e fomento a novas tecnologias que tornem os governos muito mais abertos. Trata-se de uma iniciativa importantíssima que congrega a noção de participação social e de controle. É um privilégio reunir aqui hoje representantes da sociedade civil, conselheiros de políticas públicas e governo para tratar de elementos dessa parceria, com o objetivo de construir um governo municipal que tenha a participação social como método de gestão. Esse é um compromisso do prefeito Haddad, construir um governo democrático, pautado pelo diálogo, pautado pela descentralização e transparente. Trazer para o âmbito municipal a parceria do governo aberto reforça o compromisso assumido no eixo 3 do programa de metas da nossa cidade, que prevê o fortalecimento de espaços de participação e novas dinâmicas para o diálogo com a sociedade civil. A participação social é, antes de tudo, um direito e um instrumento essencial para o aprofundamento democrático. Ela cria condições para que os movimentos sociais, as universidades e o conjunto da sociedade civil organizada, com a vasta experiência acumulada, possam contribuir em todas as etapas de construção política. Este processo de pactuação mútua e de responsabilidades compartilhadas possibilita a qualificação das políticas e faz com que os seus resultados cheguem à ponta com muito maior coesão, com muito maior coerência e, consequentemente, com maior efetividade. Quando o Estado se abre à participação cidadã na elaboração de políticas públicas, passa a responder de forma muito mais adequada às expectativas da própria sociedade. É um bom caminho sem volta, criando uma nova forma de governar, uma nova forma que efetivamente se constitui na própria democracia. Fortalecer a participação social no município é uma das principais missões da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e que desde maio deste ano nós temos nos debruçado coordenando o grupo de trabalho de 20 secretarias que está elaborando a minuta da política e do sistema municipal de participação social. Os resultados preliminares serão apresentados em novembro para que a proposta seja discutida em conjunto com a sociedade civil. O grupo debateu os desafios enfrentados para garantir e ampliar a participação dos atores organizados e não organizados da sociedade na gestão pública. As diretrizes do sistema de participação, o fluxo de articulação dos mecanismos e instâncias de diálogo, visando sempre a ampliação e aprofundamento da participação. O processo que tivemos até agora será apresentado a vocês em uma das atividades desse seminário pela Helena Romanach, coordenadora da Política de Participação Social da nossa Secretaria. A Prefeitura já realizou importantes processos participativos desde o início da gestão, como, por exemplo, a revisão do plano diretor, a instituição dos conselhos participativos nas subprefeituras, aqui mencionado pelo secretário Donato, a construção participativa do programa de metas e a criação do ciclo participativo de planejamento e orçamentos. Também já começaram a ocorrer importantes conferências, como a de saúde, a Conferência da Cultura, a política sobre drogas, que aconteceu neste final de semana, entre outras conferências também. Diversas secretarias têm lançado mão de outros instrumentos pelas redes sociais, diálogos sociais ou audiências públicas. A parceria do governo aberto traz diretrizes importantes para aproximarmos a sociedade civil e o poder público. A disponibilização da informação, consolidado por outra conquista recente, que é a Lei de Acesso à Informação, a abertura de dados e a transparência da gestão
são instrumentos importantes para o controle do governo pela sociedade e possibilitam o fortalecimento da participação social, pois ela cria condições de incidência qualificada na ação governamental. São elementos cruciais para criar um governo transparente, um governo de participação social, um governo de radicalização da democracia e de elevação da nossa consciência cidadã. Vamos aproveitar esse momento e elaborar juntos o que esperamos fazer no município para avançar na agenda do governo aberto, apoiando o processo de construção do sistema e da política municipal de participação social. Temos avançado na participação cidadã, na participação social e na construção coletiva das políticas na cidade de São Paulo. E ainda temos um longo caminho pela frente. As atividades dessa semana devem ser aproveitadas para pensarmos juntos como chegar cada dia mais próximos da São Paulo que todos nós queremos construir. Bom trabalho para todos, um forte abraço e muito obrigado. Agradecemos a presença dos membros e participantes dos movimentos sociais, ONGs, associações e entidades da sociedade civil e da Prefeitura de São Paulo. Agradecemos a presença também dos representantes da Câmara Municipal de São Paulo. No prosseguimento, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Sérgio Nogueira Seabra, secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União. Bom dia a todos, senhores, senhoras. Primeiro gostaria de agradecer o convite do Dr. Mário Spinelli para participar dessa abertura. Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes aqui na mesa, o colega Diogo Santana, que tem sido um grande parceiro da Controladoria Geral da União nos programas de transparência, nos programas que envolvem a participação da sociedade civil, né? Dr. Rogério Sotiri, Dr. Antônio Donato, Dr. Gustavo Vidigal, meu colega Mário Vinícius, senhoras e senhores, eu sempre começo falando sobre esse tema, que é um tema bastante empolgante, trazendo uma reflexão uma frase de um grande filósofo francês, Victor Hugo, segundo o qual nada é tão forte, nada é mais poderoso do que uma ideia que chega no tempo certo, né? Nenhum exército consegue vencer uma ideia que chega no tempo certo. E essa ideia que chegou no tempo certo é transparência, governo aberto e participação social, tá? Isso é um movimento que está acontecendo não só no Brasil, no mundo inteiro, tá? E embora não muito divulgado, não muito reconhecido, mas nós fizemos grandes avanços nessas áreas, tá? Eu posso dizer que nos últimos 10 anos nós temos feito excelentes avanços na área de transparência, na área de acesso à informação e na área de governo aberto, tá? Hoje nós temos um dos melhores portais da transparência do mundo, tá? Onde todos os gastos do governo federal já estão disponíveis com apenas um dia de defasagem para qualquer cidadão. Ou seja, se você quiser saber o que o governo federal gastou ontem, já está disponível hoje. Isso poucos países do mundo têm, tá? Além dessa informação, apesar de demorar a ter sido implementada no Brasil, ela foi implementada de uma forma muito interessante, aproveitando os erros e acertos dos outros países, conseguimos montar um sistema que permite com que o cidadão interaja com o governo e a gente consiga acompanhar, controlar e gerenciar a qualidade do processamento e da informação que é dada ao cidadão, tá? Hoje, só para vocês terem uma ideia, nós já temos mais de 125 mil pedidos no governo federal. Desses, 97% já foram respondidos e o tempo médio de resposta tem sido apenas 12 dias. Enquanto a lei permite 20 dias, prorrogável por mais 10, a média de atendimento tem sido 12 dias. Tá?
E se você for pensar em termos de qualidade de resposta, bom, a gente ainda não tem um indicador para isso. Nós estamos construindo um indicador para que a pessoa, assim que receba a resposta, ela indique se está satisfeito ou não. Mas, se utilizar como uma analogia para essa qualidade de resposta, a quantidade de recursos, tá? Nós vemos que a quantidade de recursos é muito pequena. Tá? E um detalhe, é muito fácil fazer recurso, é apenas um clique. Tá? Se você não está satisfeito com a sua resposta, com um clique você coloca um recurso. Sabe qual é o percentual de recursos que nós temos? 7%. Tá? Então, assim, eu acho que foi bastante satisfatório esse avanço que a gente teve no governo federal. Como citado, temos também, iniciamos junto com os Estados Unidos e alguns países, poucos países, em 2011, um movimento mundial para governo aberto, chamado Parceria para Governo Aberto, né? Foi citado pelo colega Rogério Sotilo, e em 2011 foi liderado pelo Brasil, Estados Unidos e mais meia dúzia de países. Tá? Hoje já tem 60 países membros da Parceria para o Governo Aberto. Uma adesão voluntária, não tem nenhum organismo internacional pressionando o país para participar desse movimento. É adesão. Os países estão vendo, eu quero participar também, eu quero participar desse movimento que está tornando os governos mais compromissados com o governo aberto, com a participação da sociedade civil. Tá? Nesse Parceria para o Governo Aberto, ele consiste basicamente na apresentação de um plano, né, do país, que é um compromisso, né, contendo compromissos para tornar o governo mais aberto e transparente. Né? No primeiro plano, que a gente apresentou em 2011, tiveram a participação de 5 ministérios apenas, incluindo a CGU, e 32 compromissos para tornar o governo mais aberto. Tá? Um deles foi, inclusive, a Consocial, a grande conferência que teve de transparência e participação social. No segundo plano, nós evoluímos muito com o aprendizado em relação ao primeiro, e o que mais chamou atenção em relação a esse aprendizado foram 3 coisas. A participação da sociedade civil. Tá? Nós convidamos 80 representantes da sociedade civil para apresentarem propostas, tá, que iriam tornar compromisso do governo federal perante a comunidade internacional. Né? Nós fizemos isso em 2 momentos. Uma etapa virtual, tá, onde nessa etapa virtual, utilizando o site da Democracia do Congresso, o cidadão poderia entrar lá e apresentar qualquer proposta, e ele já iniciava um debate com o gestor do ministério responsável por isso. Desse debate virtual, nós tiramos 15 propostas. Depois, nós fizemos um evento presencial em Brasília, né, com a ajuda da Secretaria-Geral, da Presidência, onde convidamos 60 representantes, 80 representantes de entidades da sociedade civil. Dali saíram mais 17 propostas, e os próprios ministérios também encaminharam voluntariamente mais 33 propostas. Tá? O número de ministérios também aumentou de 5 para 17 ministérios que apresentaram propostas. O número de propostas também aumentou de 32 para 57 propostas. Tá? E a participação da sociedade civil também aumentou significativamente. Nós vamos agora em Londres, agora em novembro, para a Conferência Mundial da OGP, apresentar o segundo plano do Brasil. Tá? Onde desse segundo plano, desses 50 e poucas propostas, aproximadamente 20 saíram exclusivamente da sociedade civil. Isso é um compromisso que o governo federal assumiu diante de propostas feitas pela sociedade civil. Então, esse esforço, tá, ele tem sido bastante exitoso, porque a transparência, ela não é um fim em si mesmo. Tá? A gente muito fala que precisa aumentar a transparência, porque a transparência combate a corrupção, ela ajuda a participação social, mas ela não é um fim em si mesmo. Onde é que está o link entre transparência e prevenção à corrupção? O link está na mudança da expectativa que existe na sociedade de que, se fizer alguma coisa errada, ninguém vai descobrir. Tá? E outro aspecto que contribui para a corrupção é que, mesmo sendo descoberto, nada vai acontecer. Tá? Então, assim, a transparência ajuda nesse primeiro aspecto, tá? De mostrar que, opa, se eu fizer alguma coisa de errado,
vão saber. Por quê? Porque está transparente. Porque não só os órgãos de controle estão auditando, mas a sociedade inteira está auditando. Tá? E também não adianta só oferecer ferramentas de transparência, colocar na internet e disponibilizar dados. É preciso que a sociedade também faça uso. Tá? É preciso que a sociedade também aprenda, acostume, comece a brincar com essas informações, comece a tirar dados, comece a tirar informações preciosas desses dados que estão sendo disponibilizados. Com a transparência, o cidadão pode chegar lá de que é um atendimento no posto de saúde, né, chegar lá e não foi atendido porque não tinha médico de plantão. Ele pode, com base na lei de acesso à informação, solicitar a lista de presença, cadê a frequência, a lista de ponto dos médicos que trabalham aqui nessa unidade. Né? E com isso apresentar uma denúncia para a controladoria. Né? Então assim, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com o prefeito Fernando Haddad, quando ele era do Ministério da Educação. Tá? Com isso, sou testemunho da seriedade com que ele trata esse assunto de controle, de transparência. Tá? Ele foi muito feliz em ter convidado o Dr. Mário Spinelli para ser o chefe da controladoria, porque muitos desses avanços que a gente teve no governo federal foi contribuição dele. Tá? Ele ajudou a criar essa Secretaria de Transparência, Prevenção e Corrupção. Né? E como eu falei no começo, né, esse é um caminho sem volta, é um caminho que quanto mais a gente abre, quanto mais a gente coloca transparência, mais o cidadão fica informado e mais ele cobra transparência. Né? Então é um ciclo virtuoso, né? Que não tem fim e que aumenta e que traz por benefício a redução da corrupção e a melhoria dos serviços públicos na sociedade, ou seja, um benefício para toda a sociedade. São essas palavras que eu queria deixar, esse recado que eu queria colocar para vocês. Novamente, eu agradeço pela participação e pela atenção e pelo convite de participar desse evento. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra agora o senhor Diogo de Santana, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bom dia a todos e a todas, queridos companheiros de mesa, do Governo Federal, da Prefeitura de São Paulo, queridos amigos presentes aqui nessa sala da sociedade civil. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma grande saudação a essa iniciativa da Prefeitura, do prefeito Fernando Haddad, da sua equipe de governo, de incorporar os princípios, incorporar a dinâmica do governo aberto no município e trabalhar a perspectiva não só do ponto de vista do controle, mas especialmente do ponto de vista da participação social. Digo isso porque essa iniciativa ela vem num momento bastante oportuno e é uma iniciativa que cuida de uma das coisas que precisam ser mais cuidadas no momento atual, que é cuidar da democracia. Na verdade, eu acho que a iniciativa do governo aberto, como ela tem se constituído no Brasil e como ela tem se constituído em outros lugares do mundo, é uma iniciativa que busca cuidar não só do controle social ou da transparência ou das pessoas poderem analisar como os governos gastam os seus recursos, mas principalmente elas têm sido um instrumento, e o Brasil é um dos exemplos disso, para que a gente tenha uma democracia mais efetiva, uma democracia mais transparente, uma democracia mais direta. E hoje, talvez, o maior desafio da comunidade política, e especialmente da comunidade política que ocupa cargos no Poder Executivo Federal, no Poder Executivo Municipal, é cuidar dos instrumentos democráticos. Isso porque o que a gente percebe é que, ao redor do mundo, a democracia tem sido colocada em xeque e tem sofrido muitos ataques, não só do ponto de vista da sua estrutura de composição formal, mas principalmente da sua efetividade em promover avanços, em promover direitos. E isso talvez seja, do ponto de vista de um governo democrático popular e de uma perspectiva democrático popular, um dos maiores perigos que a gente percebe atualmente. E esses perigos eles derivam basicamente de três fontes. Primeiro, de uma dinâmica em que a democracia ela é atacada pelo poder econômico. A gente tem visto nos últimos tempos, principalmente a partir da crise financeira internacional, grandes ataques aos sistemas democráticos promovidos
por aqueles que detêm o poder econômico. Um segundo perigo é o aumento de desigualdade entre nações e o aumento de desigualdade entre pessoas dessas próprias nações. Esse aumento de desigualdade ele não só corrói o espírito comunitário, como corrói o principal elemento da democracia, que é promover as condições de igualdade, promover oportunidades e promover um sentido maior de pertencimento das pessoas a uma comunidade política. E esses dois perigos têm gerado, e acho que a gente pôde testemunhar um pouco isso no Brasil e em outros lugares do mundo, um sentimento de desalento muitas vezes, e às vezes um sentimento de raiva em relação ao sistema político. E esse sentimento de desalento e às vezes esse sentimento de raiva são extremamente perigosos. Na verdade, às vezes eles geram coisas boas, porque geram um impacto importante para aqueles que estão ocupando espaços de poder, mas também eles são extremamente perigosos do ponto de vista das suas consequências, do que acontece depois que essas movimentações ocorrem. Eu estou dizendo isso porque em vários países onde a gente teve grandes processos de mobilização, as consequências do ponto de vista democrático, passados 2, 3 anos dessas mobilizações, não são nada boas. Se a gente acompanha o que está acontecendo no Egito, se a gente acompanha o que está acontecendo na Espanha, se a gente acompanha o que está acontecendo na Grécia, a gente percebe que o que acontece se a gente alimenta muito esse sentimento de desalento e raiva, o que acontece na verdade é a ocupação e a perpetuação tanto de um lado do poder das pressões do poder econômico, quanto de um lado do aumento de desigualdade entre as pessoas. Então, na verdade, iniciativas como a iniciativa do Governo Aberto servem para que os governos se abram à participação popular e para que as pessoas possam e tenham a oportunidade de participar diretamente e possam acreditar e levar e ter consigo a ideia de que a participação coletiva leva à melhoria das condições de vida da população e leva à melhoria, leva ao incremento de direitos para essa população. Por isso, essa iniciativa do Governo Aberto é tão importante. Do ponto de vista da Secretaria-Geral da Presidência, além dos 40 conselhos que a gente tem no âmbito federal, e somente nesse ano, das 19 conferências que a gente tem mobilizados, na semana passada a gente teve a segunda conferência de desenvolvimento rural sustentável, com a participação de mais de 1.500 delegados. Essa semana a gente tem a Conferência Nacional do Meio Ambiente, que vai tratar do tema de resíduos sólidos, com mais de 1.300 delegados. Além desses processos conferenciais e dos conselhos de participação popular, a gente também tem tentado abrir outros mecanismos, como essa parceria do Governo Aberto, mas também outros mecanismos, principalmente voltados nesse momento, tendo como prioridade alcançar os movimentos sociais em rede e alcançar uma participação social mais direta por meio da internet. E por isso também é importante saudar essa iniciativa, porque as iniciativas do Governo Aberto, elas combinam muito bem a participação dos mecanismos formais, e aqui o Donato trouxe uma notícia bastante importante. Se você pensar numa cidade como São Paulo, 3.000 pessoas se candidatarem para ser conselheiros, para ser representantes da população local, e ter um movimento tão grande de pessoas acreditando nesses mecanismos de participação, assim como no âmbito federal, a gente tem muitas conferências acontecendo nesse momento. São notícias extremamente importantes que combinam esses mecanismos mais tradicionais de participação popular com mecanismos por meio da rede que atingem não só aqueles cidadãos que conseguem ter uma atuação coletiva mais articulada, mas também permitem uma participação direta, uma participação mais firme também do ponto de vista do cidadão e especialmente da juventude por meio da rede. Então, Donato, Rogério, companheiros da Prefeitura de São Paulo e companheiros da sociedade civil daqui, todo o apoio que a gente puder dar do ponto de vista do governo federal a essa iniciativa que está sendo construída aqui, vai ser pouco perto da energia que eu acho que uma cidade como São Paulo tem para ser um exemplo de participação social e para ser um exemplo de governo aberto. E, para concluir, acho que iniciativas como essa reforçam o compromisso desse governo, do governo federal e do governo municipal com os instrumentos de participação democrática. E talvez esse seja a grande diferença de um país como o Brasil hoje em relação a outros países do mundo.
Se a gente está construindo um modelo de desenvolvimento que às vezes é exemplo por estar crescendo e por estar incluindo, esse movimento só está acontecendo por conta da pressão dos movimentos sociais e da participação popular. Sem isso, o nosso modelo de desenvolvimento fica louco. Iniciativas como essa reforçam esse modelo de desenvolvimento e a participação popular como uma das estratégias para o fortalecimento da democracia. Obrigado. Lembrando aos presentes, o debate continuará na Biblioteca Mário de Andrade, localizada na Rua da Consolação 94, nas datas de 24 e 25 de outubro, no horário das 9 às 12h30, a pausa para o almoço, retornando às 14h, encerrando às 18h.